Gente, 1 Coríntios 10, verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos os nossos antepassados estavam debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O apóstolo Paulo, ele continua trazendo aqui uma narrativa para que nós possamos compreender o que aconteceu no deserto e por que aquilo aconteceu. Então ele continua explicando ali a travessia, as coisas que aconteceram, e ele fala no verso 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência. Vamos repetir comigo isso aqui? Foram escritas como advertência. Novamente, foram escritas como advertência. O que é advertência? Um de cada vez. Ana Clara primeiro que levantou a mão. O que é advertência, gente? Aviso, correção, uma luz de alerta. Então, por que foi escrito? O que Paulo está explicando? Aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Gente, observe isso aqui, ó. Paulo falou uma coisa muito importante. A advertência do povo de Israel no deserto foi exemplo para nós. Exemplo para a advertência nossa. Que temos chegado diante de onde? Sobre quem? Nós. A advertência é sobre nós, é para nós. Sobre quem tem chegado o? Manderci está com a Bíblia aberta. Quem tem chegado o quê? O fim dos tempos. Lê o final do versículo 11 aí, irmã Dercy. Lê o versículo 11 todo. Veio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os filhos dos fim dos séculos. Paulo está falando do fim dos tempos quando, gente? Quando que Paulo está falando do fim dos tempos? Quando que Paulo falou que chegou o fim dos tempos? Não, ele está falando aqui, ó, ele está narrando um texto. Ele está mostrando algo que aconteceu lá no passado, com Israel no deserto. E ele fala, não ignorem que eles todos atravessaram debaixo da nuvem e atravessaram o mar. E que todas essas coisas aconteceram a eles como exemplo. Para quê? Foram escritas como advertência para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Quando ele fala nós, Paulo está falando com quem? Com a igreja de Coríntio. Ele está escrevendo aos Coríntios. E ele está falando para nós. Para nós quem? Para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos dizer assim, os crentes ou os cristãos de quantos anos atrás? Quantos anos Paulo escreveu isso aqui? 2000 aproximadamente. Se ele escreveu em 64, 1960 já, praticamente, né? 1960 anos. Ou 1970 anos atrás. 2000 anos, arredondando. Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. E por que Paulo escreveu que já tinha chegado o fim dos tempos? Por que será?
Quando se fala de fim dos tempos, e a gente pensa assim, o fim dos tempos é o ano 2000, o fim dos tempos é 2000 anos, é 2000 e poucos anos, 2100 anos, ou 1900 anos, e aquela coisa toda, profeta do século 20, né, essas coisas todas. Então, visualizando como se a data fosse marcada para 2000 anos, né, para a segunda vinda de Jesus. Contudo, Paulo está falando de uma coisa interessante. Ele está dizendo assim, para os coríntios, há 2000 anos atrás, mostrando um exemplo para eles, que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, foi protegido pela nuvem, uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E ele disse que isso tudo foi exemplo e se tornou uma advertência para nós, ele estava falando aos coríntios, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O irmão Márcio falou sobre a leitura do Antigo Testamento e ele disse ali, que coisa complicada, quanta desobediência e quanta coisa às vezes confusa de entender. O Antigo Testamento, irmãos, quase todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para quem? Quem é o centro das Escrituras? Jesus. Até Deus aponta desde o Gênesis para o Filho, desde os primeiros capítulos, né? Ele diz, a sua semente pisará a cabeça, né, da serpente, e a serpente morderá, né, ao calcanhar, né, do Filho, que é Cristo. Então, desde o princípio, Deus estava mostrando, apontando para o Senhor Jesus Cristo. As profecias, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Grande parte dessas profecias estava apontando para quem? Jesus, gente, não tenha dúvida de afirmar isso. Jesus é o centro das Escrituras. Moisés apontou para Jesus, Abraão apontou para Jesus, Davi apontou para aquele que havia de vir. Todos os profetas, como Isaías falou do Emanuel, né? E todos os profetas foram apontando para Jesus. E depois de Jesus? Discípulos, apóstolos, que seja profetas, estavam agora falando dos feitos de Jesus. Apontando para quem? Jesus. Hoje nós estamos apontando para quem? Para Jesus. Hoje nós apontamos para onde? Para a igreja primitiva, para os apóstolos, para 2000 anos atrás. Então, o centro das Escrituras, mesmo que olhando por ordem cronológica, o nosso calendário gregoriano, ele zera, né, ali muito próximo ao nascimento de Cristo, né, que é o ano Domini, né, que é o ano do nascimento do Messias, então, que é zerado, né, veio reduzindo, né, hoje a nossa contagem, né, veio reduzindo 100 anos antes de Cristo, 200 anos, 300, 400, 1000 anos antes de Cristo, e agora nós estamos nesse período cristão, nesta era da graça, que estamos no ano 2026, falando de Cristo. 4000 anos atrás, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, 3000 anos, Davi, 1000 anos, Salomão apontou para Cristo. E sempre que os profetas apontaram para Cristo, eles falavam acerca do fim. Então, é lógico que existem profecias, como no livro de Daniel, que apontam para um fim escatológico, que é um fim baseando-se numa segunda vinda do Messias. Mas o que Paulo está dizendo, o que Pedro também fala, o que João também fala, acerca do fim dos tempos, o fim dos tempos, ele teve o seu início na vinda de Jesus. Nós estamos há 2000 anos vivendo o fim dos tempos. Para Deus, o que representa isso?
2 dias? Um dia? Minutos? Na verdade, quando a gente fala assim, um dia para Deus é como 1000 anos, nós estamos tentando mensurar o que é a eternidade. Mas, na verdade, 1000 anos para Deus é nada. A eternidade não se compara com o tempo cronológico, né? Afinal de contas, Deus é eterno e ele não deixa de ser. E, apesar de o Espírito Santo habitar em nós, estar em nós, ele não deixa de ser eterno. Ele é eterno, ele foi, é e sempre será eterno. Nós dependemos do tempo. Nós estamos aqui vivendo alguns minutos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, sujeitos ao tempo, mas ele não. E nós às vezes pensamos assim, mas está demorando, não está? Quem está achando que está demorando Jesus voltar? Levanta a mão. Ninguém quer falar que está demorando, né? O que acontece, gente? Paulo aqui, ele está mostrando para nós o seguinte. O povo de Israel cobiçou coisas más. O povo de Israel se dobrou à idolatria. O povo de Israel foi praticante de imoralidades, né? O povo de Israel adorou outros deuses, pôs o Senhor à prova. O povo de Israel se queixou, se murmurou. E o que Paulo está falando? Olhemos para o deserto. Por quê? Porque o deserto tem algo para nos ensinar. O deserto nos ensina perseverança. Gente, quando Jesus fala aqui em Mateus capítulo 24, né, que é o capítulo apocalíptico, né, de Jesus, é o que ele fala acerca do fim, né? E aqui no capítulo 24, ele diz assim, cadê o verso? Verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Isso não é hoje. Estou vendo na televisão, olha quanto as pessoas estão se tornando más. As pessoas sempre foram más. Até que se convertessem e se entregassem e entregasse o coração por completo. Gente, o ser humano por si só é mau. Sabe por que você não é? Porque você foi ensinado e você aceitou que Jesus Cristo é amor, Deus é amor e que tudo que você puder fazer em prol das pessoas, pelo bem das pessoas e sentir a dor das pessoas, você veio aprendendo desde criança. Mas existem países que crianças são doutrinadas e treinadas, manipuladas desde novinhas não para serem más, mas para cultivar a maldade que está na natureza humana. E eles crescem e com pouca idade, eles se tornam crianças ainda, tão desalmadas, ao ponto deles não prezarem por vida de ser humano nenhum. Isso acontece em alguns países, principalmente países onde a guerra religiosa, né, islâmica, principalmente o lado mais autoritário do islamismo, isso acontece ali naquele meio e eles colocam aquelas crianças para lutar e até entregar a sua própria vida por amor ali a um suposto Deus, né, onde eles receberão ali um céu com um harém cheio de mulheres, e é isso que eles pregam. Mas só que não são todos, tá? Eu preciso sempre fazer essa ressalva, é uma parte, né? É uma parte dessa linha islâmica. Agora, quando Paulo começa a falar para a gente sobre o deserto e sobre aquilo que ele fala, olha, eles viveram isso, hoje nós estamos no fim dos tempos, e agora nós precisamos aprender com eles, para que nós não venhamos murmurar, para que nós não venhamos cobiçar, para que nós não venhamos idolatrar, né? Praticar idolatria, praticante de imoralidade sexual. Então, Jesus diz assim, o aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos repetir comigo?
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí você pensa assim, até que fim? Que fim é esse? Até que fim é esse? Perseverar até o fim. Que fim é esse? Até o dia em que eu prove ou consiga provar a minha fidelidade até o momento em que não haja vida em mim mais, para que eu continue provando minha fidelidade com Cristo. Isso é o fim. Quando que é o meu fim? É quando eu não tenho vida mais para provar que eu continuo fiel a Deus. Aí é meu fim. Aí este é o seu fim. Então, até quando que nós temos que perseverar? Até o último suspiro de vida. Seja na volta de Jesus, seja na ida, né? Sua, minha, nossa. Seja qual for, na volta dele ou na nossa ida. O negócio é que nós precisamos perseverar. Aí Jesus diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você viu quantos fins acontecem nas Escrituras e a gente fica assim, quando que será o fim? O fim já começou. Quando será o fim do fim? O fim do fim é na segunda vinda de Cristo. Mas o fim do fim é o fim das coisas? Não, o fim do fim é o início de tudo. Dá para entender isso aí? Confuso, né? O fim já começou. Paulo disse, né? Vós que agora se adentram ao fim dos tempos. Jesus está falando que vai haver um fim. Então o fim já começou, mas vai haver um fim do fim, a volta de Cristo. E a volta de Cristo, ela não vai pôr fim a tudo, mas vai trazer início a uma nova vida, à eternidade, ao gozo, à glória, a tudo aquilo que nós temos, que a Bíblia fala, sem choro, sem lágrimas, sem pranto, sem doença, sem dor, sem inimizades, sem problemas, sem caminhão quebrando, sem carro pegando fogo, fervendo, sem guincho, sem nada disso. Sem nenhum problema. Será uma vida de gozo, de paz, de alegria e simplesmente estaremos para sempre, eternamente com o Criador. Mas para que nós possamos viver tudo isso, o que é necessário? Perseverar. E perseverar quase sempre, ou por que não dizer sempre, não é na bonança. Quando ele fala aquele que perseverar, essa palavra, ela não cabe para alguém que simplesmente vive bonança apenas. Porque bonança você não persevera, você usufrui. Perseverar, eu persevero onde? No deserto. Então o que Jesus está falando? Assim como Paulo, eles viveram alguns dias sombrios ali no deserto. 40 anos lá no deserto. Por quê? Para exemplo. Para quê? Para aviso nosso. Avisar a gente do quê? Que nós que estamos no fim dos tempos, nós precisamos olhar para eles e pensar assim, eu não posso murmurar. Mas eu estou no deserto. Márcio Filho acabou de falar aqui. Nem todo deserto é sinal de desaprovação. Às vezes o deserto é sinal de que Deus está retirando de você aquilo que está lhe roubando energia e força para que você possa estar mais próximo dele. E Deus, às vezes, poda, tira alguma coisa, traz ali você para mais próximo dele. Então, deserto, nós temos que aprender que no deserto nós mostramos realmente o caráter que nós temos. É no deserto que nós mostramos a perseverança que temos em adorar a Deus, mesmo diante das lutas, provas e tribulações. É no deserto que eu provo quem eu sou. É no deserto que eu provo realmente se eu sou fiel ou não a Deus, mesmo diante das provas. Por quê? Porque quando as lutas, as provas, as dificuldades vêm, temos a tendência de questionar a Deus, perguntar, por que, Senhor?
E às vezes Deus não vai responder, como não respondeu para Jó. Ele não respondeu para Jó. Sabe o que ele falou para Jó? Jó, se você pensa que sabe muito e a sua sabedoria excede aquilo que eu estou te mostrando, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu colocava cada estrela no seu lugar? Onde você estava? Então, quando Deus começa a perguntar isso para Jó, Jó entende a sua inferioridade, a infinidade da sua pequenez, e ele para de questionar então. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que Deus faz é perfeito. Mas aí você pensa, mas tem tantas coisas tão ruins, tão difíceis, até de assimilar, de entender. Nós temos que entender que, Márcio disse isso aqui, a cura da alma é a coisa mais linda que existe. O processo da cura da alma, e não é simplesmente, Mauro e Thaís, a salvação da alma, é diferente. A cura da alma, no sentido do processo de fazer com que aquela alma passe a tomar suas decisões. Porque você fala assim, o que é alma, né? Primeira pergunta, o que é alma? A alma é o centro de controle das suas decisões. Vamos pensar assim. É o centro de controle das suas decisões. Vamos pensar que a alma é o objetivo final do espírito que habita em você e também da natureza carnal. A natureza carnal quer conquistar a alma e o espírito também quer conquistar a alma. E como que a alma funciona? A alma, ela vai simplesmente ceder para o espírito e, portanto, fazendo contato com Deus, ou ela vai ceder à natureza humana e, portanto, fazendo contato apenas com os sentidos que você tem aqui, com os desejos, com as tentações, com aquilo que vem sobre você através do que você vê, do que você ouve, do que você fala, né? Então, ou a sua alma cede à natureza humana, ou a sua alma cede ao Espírito, que é o seu Espírito, que faz contato diretamente com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, a alma é isso, são as suas emoções, é o centro de controle do seu sentimento, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, das decisões que você toma, isso é a sua alma. E por que Deus quer a sua alma? Porque se Ele conquista a sua alma, as suas decisões não são mais pautadas no desejo humano, na natureza carnal, naquilo que a nossa carne, como acabamos de dizer, que o ser humano nasce em pecado e, portanto, com a maldade já entranhada na natureza humana, e nós precisamos vencer essa natureza humana para que nós possamos, então, alcançar o quê? Aquele novo nascimento, né? Aquela visão de ser um novo homem, ser uma nova mulher, ser alguém que tinha um estilo de vida e hoje não tem mais, porque entendeu que o caminho que precisa trilhar é o mesmo caminho que os apóstolos trilharam, o mesmo caminho que Jesus trilhou e todos os homens e mulheres da Bíblia trilharam. E como que eu faço isso? Perseverando. Perseverar, em outras palavras, permaneça crendo que Deus é capaz de mudar essa situação, mesmo que Ele ainda não tenha mudado. Permaneça crendo que Deus é capaz de curar, mesmo que Ele não tenha curado. Permaneça crendo que Deus é capaz de transformar a sua mente, a mente do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, e fazer daquela pessoa um novo ser. Deus é capaz, mas Ele não fez, mas eu continuo crendo. Isso é perseverar. Perseverar é quando José foi lançado num poço, vendido para Potifar, depois lançado num calabouço por
vários anos, vários e vários anos, e ali ele continuou crendo na promessa, ele perseverou no calabouço, ele não deixou de crer em Deus, ele não deixou que o sentimento humano de dúvida, de talvez, e se esses sonhos não tem nada a ver, e se esse Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que você tanto ouviu falar, mesmo através do seu pai, e se esse Deus já não é como ele era antes? E ele simplesmente ali dentro da cadeia por anos. Quantos anos você tem? Talvez 13 anos José esteve no calabouço. Do ano que você nasceu até agora. Com uma promessa de que um dia seus pais e irmãos se dobrariam diante dele e ele não sabia o que era e como aquilo aconteceria. Mas ele passou 13 anos. Às vezes nós não aguentamos esperar a promessa de Deus uma semana, um mês. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda o que o Márcio Filho disse aqui. Nem todo deserto, nem todo... 13 anos no calabouço. É a idade dele mesmo. Nem todo deserto, nem toda dor, nem todo sofrimento, nem toda angústia, nem tudo aquilo que Deus faz conosco, nos podando, tirando o excedente, significa que Deus está nos castigando. Pode ser que Ele esteja fazendo de você uma pessoa melhor, para produzir frutos melhores. E quando a gente entende isso, não tem calabouço que nos faz descrer de Deus. Quando a gente entende isso, não tem deserto que nos faz simplesmente desfazer aquela esperança que nós temos em nossos corações de que sempre onde há vida, há esperança. Então, mesmo que esteja nos últimos suspiros, nos últimos minutos de vida, eu creio como filho de Deus, que Deus é capaz de curar e de levantar. Agora, se Deus não curar o corpo, eu tenho certeza de uma coisa: o processo da cura da alma não acontece sem sofrimento, sem dor, sem angústia. Nós temos isso em Romanos capítulo 5, Tiago capítulo 1. A dor, o sofrimento, a angústia é por onde Deus passa, é o caminho, é a fonte de toda transformação do coração humano. Você não consegue ver Moisés fazendo o que fez sem antes ir para o deserto, sofrer, ser deixado de lado ali por 40 anos, sendo que ele era o próximo faraó. Você não consegue entender Paulo escrevendo suas 14 cartas aqui do Novo Testamento, sem que antes ele passasse 3 anos no deserto da Arábia para desaprender aquilo que ele aprendeu como humano, para aprender aquilo que ele precisava aprender. Deus estava podando Paulo. Jesus não teria feito o ministério, não seria quem foi, se ele não tivesse ido também ao deserto. E eu não estou limitando a capacidade de Jesus como sendo Deus, como o próprio Paulo disse, mas estou dizendo que, assim como todos os homens precisaram simplesmente sofrer, às vezes sofrer prisões, calabouços, fornalhas e tantas coisas mais, o próprio Filho de Deus, ele quis que ele sofresse também, ao ponto de a Bíblia dizer que todas as tentações, todos os sofrimentos, tudo que nós passamos, provavelmente Jesus tenha sofrido muito mais. E é por isso que nós não podemos murmurar. É por isso que a travessia do deserto é um exemplo para nós, para que nós não venhamos murmurar, para que nós não venhamos reclamar e para que nós possamos entender que depois da tempestade, depois do deserto, depois da prova, vem a bonança, vem o resultado, vem a recompensa, vem a bênção. E por que muita gente não recebe a bênção? Porque não consegue esperar. E por não esperar, não perseveram até o fim. Se não perseveram até o fim, perdem, portanto, a salvação. Salvação, nós não podemos considerar algo pontual. Fui salvo hoje. Daqui para trás eu era perdido e daqui para frente eu sou um salvo
para sempre e eternamente. Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que eu vejo no processo da salvação? O processo da salvação é: eu fui salvo ontem, eu estou sendo salvo hoje e eu preciso permanecer salvo até o último dia. É isso que eu preciso compreender dentro dos textos bíblicos. E ontem o Josué, lendo lá no nosso G100, ele estava lendo Romanos 11. Vocês lembram da leitura que ele fez? Quem estava lá no G100? É Romanos capítulo 11, se não me engano, verso 22. Romanos 11, 22. Quando ele leu: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Deus é bondoso, sim ou não? Mas Deus é severo, sim ou não? Sim, gente. Tem gente que romantiza muito a Deus e faz dele um vovô, né? Todo cuidadoso, que já perdeu todo aquele vigor, né, de corrigir, e aí pega os netos só, bajula. E não, Deus não é assim. Deus não é um vovô que bajula os seus filhos. Deus é severo, Deus é bondoso. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Olha só. Bondade para com você. Aí Paulo fala assim: bom, que legal, né? Bondade para mim. Por quê? Para mim. Desde que, ou seja, condição, permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. O que significa isso? Alguém que foi enxertado pode ser cortado? Pode. Mas foi enxertado, participou de todas as benesses, dos frutos, das bênçãos, das vitórias, tudo bem, mas pode ser cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava para a natureza, brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, Paulo estava mostrando ali que os ramos naturais podiam voltar a ser enxertados e os ramos de zambujeiro bravo podiam ser tirados. Então, o que nós estamos vendo é que, irmãos, que nós possamos realmente crescer, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Ah, mas eu já fui salvo, está tudo bem. Eu só preciso de uma igreja para levar os meus filhos, porque os meus filhos ainda não foram salvos, só que eu já fui. Gente, Jesus, a Bíblia, os apóstolos, o Novo Testamento é muito claro quanto à salvação. A salvação, ela tem o seu, vamos dizer assim, o seu start, o seu início, lá na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Para salvar toda a humanidade. Então ele nos salva na cruz do Calvário. Aí eu venho e nasço, né? Cada um de vocês nascem nesse momento que estamos vivendo. No decorrer da nossa vida, da nossa história, você compreende a salvação, aceita a salvação e você fala: eu sou um salvo. E você então entende que você foi salvo, você é salvo hoje e você permanece buscando esta salvação. De que forma? Perseverando. O que é perseverar? Está na luta, está no calabouço, está na prisão, está na fornalha, está na cova dos leões. Eu creio que Deus permanece sendo Deus e Ele continua curando, Ele continua libertando, e mesmo que Ele não faça nada por mim, só por Ele ter me dado vida e ter me dado conhecimento, o entendimento que de Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, salvar a minha alma, para que eu pudesse ter uma vida eterna, só isso já é o suficiente para eu viver a minha vida toda aqui na terra agradecido a Ele pelo que Ele fez por mim. Então eu olho para isso e eu fico assim: Deus não me deve nada mais. Se Ele não fizer nada por mim, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo este ser que ama perdoar, ama ajudar, ama abençoar, mas que ao mesmo tempo é severo para aqueles que simplesmente zombam ou simplesmente viram as costas para o Espírito Santo. Então, que nós possamos nesta noite pensar na perseverança. E perseverança não é no churrasco, não é na bonança, não é na pesca, né? Na vida boa, no descanso, no conforto. Perseverança é sempre no deserto, na dor, na dificuldade. É nessa perseverança que Jesus disse: aquele que perseverar
até o fim será salvo. Assim como Josué e Caleb perseveraram na travessia do deserto, que nós, como exemplo a esses dois indivíduos, possamos também permanecer na caminhada. Vendo muita gente morrer, hein? Josué e Caleb viu todos os seus amigos serem tirados, mortos. Todos. A Bíblia diz, de 20 anos para baixo, morreram durante os 40 anos da travessia do deserto, mas eles permaneceram. Eles poderiam ter entrado em depressão e dito para Deus: Senhor, o Senhor tirou tudo que nós tínhamos, nossos amigos, nossos parentes, todos aqueles os quais vivemos lá no Egito e saímos do Egito para a terra prometida, mas eles chegaram firmes ao ponto de Caleb chegar com 80 anos lá na terra prometida e dizer: meu vigor é igualzinho de quando eu saí. Parece que Deus manteve ele com o mesmo vigor, com a mesma saúde, para que ele pudesse usufruir daquilo que ele acreditou, que ele creu que Deus daria a eles. Josué e Caleb creram, todos os demais não creram. Deus disse: vocês não verão. Josué e Caleb vai ver aquilo que eles creram. Então, se você crê, você vai ver aquilo que você crê acontecer. Peço para vocês se colocar de pé. Mauro vir aqui para cá. Thaís também. Vão louvar depois que nós orarmos. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos imensamente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, o Teu poder, Tua bondade. E pedimos, ó Pai, que cada dia mais sejamos enriquecidos, ó Pai, com Tua palavra, com Teu ensino. E que o Senhor continue ajudando essas pessoas, abençoando a cada um deles aqui, ó Pai. Os presentes, os que estão pela internet, sejam ajudados, abençoados, fortalecidos. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Quem vai perseverar até o fim aqui, diga amém. Aleluia! Quem vai ficar para lanchar com a gente, diga aleluia!